E é com voz ativa de Racionais que iniciamos mais um trabalho de história da unidade. Bem, mas o que voz ativa tem a ver com o tema? Bem, por isso devemos entender o que a voz ativa fala e do que se trata. Voz Ativa foi lançado no ano de 1993 no álbum Raio-X do Brasil pelo grupo de rap Racionais, que fala sobre a luta da população negra contra o racismo, a desigualdade e a falta de representatividade. Mesmo com alguns avanços, esses problemas continuam na nossa sociedade até hoje. A letra destaca a importância da juventude negra se posicionar, ter voz e lutar pelos seus direitos. A mensagem é direta, precisando reconhecer os espaços sempre foram negados ao negro por puro preconceito. As desigualdades sociais no Brasil derivam do racismo, porque a interação entre portugueses, indígenas e negros se deu desde o início de maneira hierarquizada, com base neste sistema de opressão. O trabalho escravo é destinado a uma expropriação de trabalho como parte dessa engrenagem. Ao longo do século XVIII, há o aprofundamento das desigualdades pelo sistema que cada vez mais colocava a população negra em um patamar inferiorizado, assim como a população indígena, vitimada pelo genocídio. No século XVIII e XIX, havia uma pressão pelo fim do escravismo, principalmente liderada pela Inglaterra, justamente pelo interesse que esse país tinha de afirmar o capitalismo e sua revolução industrial. O Brasil era visto como um possível mercado consumidor e a pressão era cada vez mais forte. Surgem com isso diversas leis, como se fosse um avanço na abolição, mas eram de fachada. Devido à aplicação bem precária que tiveram, é criada a expressão para inglês ver. O que significa quando algo é feito para inglês ver? A expressão vem das leis abolicionistas aprovadas para inglês ver, porque a Inglaterra pressionava. Tudo isso gera um movimento de branqueamento mais forte no país, porque se percebia a chegada da abolição formal. Mário Teodoro, economista e professor importante ligado ao movimento negro, aponta que os escravizados negros no Brasil somavam mais de 50% da população brasileira no início do século XIX, mas em 1874 esse percentual é reduzido para 16% com um grande movimento de imigrantismo europeu, sob a ideia de qualificar o trabalho no Brasil e construir um país livre. São editadas várias leis que dificultam a entrada de trabalhadores negros no Brasil a partir da abolição formal. O trabalhador negro, que até aquele momento tinha sido qualificado para tudo em várias atividades complexas como ferraria e comércio, a partir de então passou a ser visto como não qualificado para o trabalho assalariado que estava por vir. A proibição apenas era superada com autorização expressa do Congresso Nacional e, obviamente, isso não era realizado. A freada na entrada de trabalhadores negros e reforço enorme de imigrantismo europeu ocorreu para branquear o Brasil. Ao longo do século XX, mesmo durante a ditadura militar no Brasil, há a aprovação de tratados, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que são as leis para inglês ver. A própria ditadura militar aprovou várias dessas leis, dizendo que não havia problema nenhum em aprovar, porque não havia racismo no Brasil. Depois de muita pressão do movimento negro, que em 1995 organizou uma marcha nos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares em Brasília, surgiram várias diretrizes. Uma delas visava fortalecer a implementação de ações afirmativas. Isso aqui não é nem 10% da questão racial do Brasil, pois se fôssemos abordar tudo, daria um documentário mais de 1 hora. Isso aqui foi apenas uma introduçãozinha para que você possa entender o que vamos falar a seguir. O Movimento Negro Unificado, ou mais comumente chamado de MNU, é uma organização pioneira na luta do povo negro no Brasil. Fundada no dia 18 de junho de 1978, é lançada publicamente no dia 7 de julho deste mesmo ano, em um evento nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em plena ditadura militar. O ato representou um marco referencial histórico na luta contra a discriminação racial no país. A fundação do Movimento Negro Unificado foi decidida em uma reunião de entidades negras realizadas em São Paulo, em 18 de junho de 1978, com a finalidade de defender a comunidade afro-brasileira contra a secular exploração racial e desrespeito humano a que a comunidade é submetida, para que os direitos dos homens negros sejam respeitados e para organizar o ativismo em ampla escala, levando o negro a participar em todos os setores da sociedade brasileira.
Em suas origens, se denominava Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Abreviado para Movimento Negro Unificado em 1979, a criação do MNU geralmente é reconhecido como um marco no movimento negro brasileiro, assinalando a retomada do ativismo, que fora desmantelado pela ditadura militar. E até hoje é uma das entidades mais importantes em seu gênero no país, sendo uma referência para muitos outros grupos, levando o negro a participar em todos os setores da sociedade brasileira. O MNU, desde sua concepção, se propôs a denunciar e combater o racismo em esferas múltiplas da sociedade brasileira. O movimento tem nomes super importantes, mas nesse documentário iremos citar e se aprofundar em apenas três, como a Lélia Gonzalez, que é uma das maiores pensadoras da história do Brasil. Se formou em História e Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela ajudou a fundar o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o Coletivo das Mulheres Negras Nzinga, a Escola de Tambores Afro-Brasileira, Olodum, além do próprio MNU. Num evento de lançamento, Angela Davis, uma das mais importantes feministas negras e intelectual estadunidense, diz o seguinte sobre a pensadora brasileira, abre aspas, eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo, fecha aspas. Abdias do Nascimento, que está dentre a lista dos mais importantes pensadores brasileiros, acumula uma diversidade de títulos. Foi ator, poeta, artista plástico, professor universitário, político e ativista, tendo participado intensamente de todas as fases do movimento negro brasileiro. No geral, ele também estava presente junto com Lélia nas primeiras assembleias organizativas do Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que depois passaria a se chamar MNU. Os dois pensadores, inclusive, tiveram influência nessa mudança de nome. Sem dúvidas, um dos principais e mais famosos feitos de Abdias é a criação do Teatro Experimental do Negro, o TEM, em 1944. Seu primeiro objetivo é o resgate aos valores da cultura africana marginalizados à mera condição folclórica, pitoresca e insignificante. Devido a sua importância histórica na valorização da cultura afro-brasileira, o TEM é citado no filme recente do rapper Emicida, Amarelo. Milton Barbosa, ou Militão, nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas viveu a vida inteira na capital paulista. Após entrar na Faculdade de Economia da USP, com 22 anos, desiludiu-se com o lado intelectual da vida universitária e focou nos diálogos e mobilizações que o movimento negro podia compor com as pautas estudantis. Analisando a conjuntura mais recente do MNU, que acaba de fazer 44 anos, Milton demonstra entusiasmo com a nova geração de militantes, com sempre novas contribuições, mas afirma na mesma entrevista, abre aspas, o custo é alto, há muito sacrifício, mas a gente supera e vê as coisas avançarem um pouco. Tudo isso vai nos calejando para uma luta que é sistemática. Entre erros e acertos, acredito que cravei um bom combate. Fecha aspas. Em julho de 1950, o deputado federal da UDN Mineira, Afonso Arinos, apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei que transformava o racismo em contravenção penal, sendo aprovada no ano seguinte, no dia 3 de julho de 1951. A lei neste ano de 2024 faz 73 anos, mas primeiro temos que saber a motivação dessa lei e entendê-la melhor. No ano de 1950, a famosa dançarina e coreógrafa americana Catherine Doran fazia uma turnê pelo Brasil. Na noite de estreia no Teatro Municipal de São Paulo, no dia 11 de julho de 1950, ela aproveitou o intervalo entre o primeiro e o segundo ato para fazer uma denúncia aos repórteres que cobriam o espetáculo. Revoltada, a artista relatou que, dias antes, o gerente do Esplanada, o luxuoso hotel vizinho do teatro, se recusou a hospedá-la ao descobrir que era uma mulher de cor. A denúncia de racismo teve grande repercussão. Primeiro, por ter partido de uma estrela de renome internacional, e segundo, por causa do mito da democracia racial existente no país. Os jornais classificavam o episódio de revoltante incidente, ou de odioso procedimento de discriminação. A lei prevê várias proibições, como recusar alguém a hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade,
por preconceito da raça de cor. Recusar a venda de mercadorias ou atender clientes em restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes abertos ao público, por preconceito de raça ou de cor. Recusar a entrada em estabelecimento público de diversões ou esporte, bem como em salões de barbearias, em cabeleireiros, por preconceito de raça ou de cor. Recusar a inscrição de aluno em estabelecimentos de ensino de qualquer curso ou grau, por preconceito de raça ou de cor. Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público ou empresa privada, por preconceito de raça ou de cor. A lei tem 9 artigos, e o original está disponível no site do Planalto. E a Lei 1390 prevê penas de reclusão de 1 a 5 anos e multa para os condenados por práticas racistas. Além disso, toda essa informação você pode ver no site do Senado. A lei foi criticada por não fazer menção ao uso de elevadores nem xingamentos com referência à cor da pele. Além disso, a lei só tinha efeito se o ato racista ocorresse em espaços públicos, o que resultou em poucas punições. Segundo o levantamento do historiador Jerry Dávila, apenas 23 pessoas acusadas de transgredir a lei Afonso Arinos se sentaram no banco dos réus entre 1951 e 89. Dessas, só 6 foram condenadas por atos como recusar a matrícula em colégio e barrar a entrada em baile por causa da pele negra. Ainda houve um 7º indivíduo sentenciado, mas por preconceito racial contra um descendente de japonês. Quase 20 anos depois, a jornalista Glória Maria foi a primeira a usar a Lei Afonso Arinos, primeira repórter negra da televisão. Ela divulgou em 2019 que foi impedida de entrar pela porta da frente de um hotel, no Rio de Janeiro. Em 1970, pelo próprio gerente que dizia negro não entra no hotel, disse ele. E segundo reportagens da época, o gerente chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado após declarar-se inocente. Ia pagar a fiança. Glória Maria se orgulhava de ter sido a primeira pessoa a usar essa lei no Brasil. Em 18 de junho de 1978, representantes de vários grupos se reuniram em resposta à discriminação racial sofrida por 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube de Resgate Tietê e a prisão, tortura e morte de Robson Silveira Luz, trabalhador, pai de família, acusado de roubar frutas numa feira, sendo torturado no 44º Distrito Policial de Guaianazes, vindo a falecer em consequência das torturas. Esse é só um dos muitos exemplos de como a população está cansada de aguentar a discriminação racial. Embora grandes esforços estivessem sendo realizados para a inclusão da cultura afro-brasileira no currículo escolar, somente em 2003 foi promulgada a Lei de número 10.639/3 no currículo escolar, como resultado da mobilização da MNU. Essa lei institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas disciplinas do ensino fundamental e médio. Assim, é estabelecida formalmente a importância de se levar em conta a contribuição das matrizes indígena e africana para a formação do nosso povo brasileiro. Claro que mesmo com a discriminação racial acontecendo diariamente pelo mundo, nós temos leis que diminuiriam consideravelmente as taxas de injúria racial. Nós temos Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Temos também a Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023, que triplifica como crime de racismo a injúria racial. Tivemos grandes avanços nesses últimos anos, lutando contra o racismo e falando sobre a importância da representatividade negra. Uma das conquistas significativas do movimento negro unificado é o reconhecimento do dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Em 1695, nessa data, morria Zumbi dos Palmares, grande símbolo de resistência contra o sistema escravista. A Lei de Cotas do Ensino Superior, Lei nº 12.711/12, um dos maiores avanços na luta pela igualdade racial nos últimos anos. Também devemos muito ao MNU. Só em 2018, pela primeira vez, a população negra se tornou maioria no ambiente universitário. Deve ser ressaltada
a contribuição do movimento negro unificado em incluir os povos marginalizados na Constituição de 1988, sobretudo os quilombolas. O Centro de Cultura e Arte Negra, SECAM, o Grupo Afro-Latino-América, a Associação Cultural Brasil Jovem e o Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas são grandes exemplos de representatividade e luta pela igualdade racial. Você viu agora um pouco sobre a questão racial do Brasil, sobre o movimento negro unificado e sobre as leis que afetam mais da metade da população brasileira. Mas aí a gente se pergunta, será que essas leis realmente são eficazes? Será que o negro hoje realmente tem liberdade? Será que hoje existe realmente segurança para o povo preto? Será que hoje a mãe de família negra tem liberdade para fazer o que quiser, na hora que quiser? Fica essa questão. Mas agora, como encerramento dessa produção, segue uma entrevista feita no IFBA sobre será que as leis que defendem o povo preto realmente são eficazes? Estamos aqui no bloco D do IFBA Salvador para entrevistarmos um aluno para perguntar se as leis antirracistas realmente são eficazes. Vamos lá. Qual o seu nome? Suzana. Qual a sua turma, Suzana? Sou do primeiro ano do ensino médio. O que você acha das leis antirracistas? Elas realmente são eficazes? Não, nunca são. Você já sofreu algum caso de racismo, alguma coisa do tipo, e realmente se sentiu segura por essas leis? Não. Acontece diariamente e ninguém faz nada sobre isso. E o que você acha que o governo pode fazer para mudar, ou a sociedade em si? A verdade é que o racismo é uma questão estrutural, né? Não é de hoje o racismo, não é agora que o racismo vai acabar, não é agora que o racismo vai diminuir. Então, a questão que eu acho que o governo está fazendo o que ele pode, porém, ainda precisa fortificar aquela ideia de que é preciso manter aulas sobre isso nas escolas, nas instituições, trazer essa ideia de propagandas que são contra isso, ter mais representatividade negra, tanto nas propagandas como no mundo de influência e tudo mais. Então, acho que falta mais essa representatividade. Certo, muito obrigada pela entrevista. E essa foi a nossa entrevista. Pode voltar, Naldo. Essa foi a opinião de diversas pessoas aqui do IFBA sobre a eficácia das leis que protegem o preto nesse país. E com isso, nós encerramos mais uma produção de história. Todas as referências estão na descrição do vídeo e mais algumas se você quiser se aprofundar nesse assunto.